Graças a Deus, dando então mais uma vez boa-vinda ao nosso querido Jorge, mas antes disso, eu separei do livro dele, do livro Parábolas do Amor, que ele tem, a Parábola do Amor, Jesus próximo ao seu coração, em parábolas e poemas e etc. E lá no capítulo 3, achei isso muito lindo. Eu tinha separado uma outra coisa, mas aí separei esse aqui que me chamou muita atenção. Idioma original dos evangelhos. Por que este nome evangelho? Porque os seus escritos foram feitos em grego. Na época, a língua falada e utilizada para a documentação oficial. A cada período, há uma língua que se destaca como sendo a internacional. Atualmente usamos o inglês, mas já foi o francês, antes foi o espanhol e antes foi o latim. E antes ainda era o grego. Como a vinda do Messias era uma notícia aguardada há muito tempo, quando ele chega é a boa nova, a boa notícia, que em grego se diz evangelho. Por isso, o nome da história de Jesus é Evangelho. Achei tão lindo, Jorge, pequenininho, compacto. Muito bom. Muito bom, sim. Ah, está aí na tua mão também. Estava lendo aqui, você lendo aqui. Como é que você está, Lu? Está tudo bem com você? Como estão as coisas? Tudo bem, verãozão aqui, a gente está se achando. Muito quente, muito, muito quente. Muitos dias acima de 30 graus aqui, é muito, não é? E você, Marilza, como é que estão as coisas? Onde você está? Eu estou muito bem, obrigada, Jorge. Estou no Brasil nesse momento, em São Paulo, muito contente por poder retornar, né, às nossas raízes, reabastecer e passar alguns dias de férias por aqui, daqui a pouquinho já retornando. E você, Jorge, como você está hoje? Eu estou hoje em Curitiba. Aqui nós estamos no inverno e nos dias anteriores fez muito frio. Chegou a fazer -1 por aqui. Mas essa onda fria passou e agora estamos num calorão danado. Já deve fazer mais de semana que a gente está dentro de uma temperatura bem diferente para o verão, para o inverno daqui. Ontem deu mais de 30 graus, nesse momento está 20 graus. Temperatura agradável aqui em Curitiba nesse momento. Vamos começar? Vamos lá. Vamos começar. Bom, não é novidade para ninguém que acompanha a nossa atividade aqui, que uma vez por mês nós paramos para fazer um estudo da obra de Allan Kardec, O Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 24 da obra hoje. Vamos falar hoje sobre o capítulo Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. É um capítulo singular, por quê? Porque, mais uma vez, é um capítulo que não vai ter instrução dos espíritos. O capítulo 22, Não separeis o que Deus juntou, não tinha instrução dos espíritos. O capítulo 23, A moral estranha, não tinha instrução dos espíritos. O 24 não tem instrução dos espíritos. O 25 não tem instrução dos espíritos. O 26 não tem instrução dos espíritos, mas o 27 vai ter. Então, nós estamos num elenco de capítulos onde nós percebemos apenas a presença do pensamento de Kardec, analisando passagens do Novo Testamento, nos oferecendo a sua leitura, a sua interpretação, claro que baseada no ensinamento dos espíritos, para trazer informações espirituais para todos nós. E hoje o nosso tema central é sobre
não ponhais a candeia debaixo do alqueire. E daí, antes de nós começarmos, Cidinha, eu queria primeiramente ter a oportunidade de conversar sobre um assunto que eu acho que é importante, Marilza, para que a gente consiga se contextualizar dentro desse processo. A doutrina espírita, ela nos fala que Jesus é o governador planetário, ou seja, que ele é o espírito que governa o orbe, que organizou o planeta desde o princípio do surgimento dali, do próprio planeta em si, quando começaram as primeiras colisões de matéria cósmica, para que essas colisões fossem provocando o chamado planetículo, e esse monte de colisões vão se agrupando, vão se batendo, vão ficando cada vez maiores, até formar o planeta que nós hoje habitamos, a Terra. Então, ele acompanha esse processo, conforme a doutrina espírita, desde o princípio dos tempos. E quando a humanidade se estabeleceu sobre o planeta, ele enviou diversos embaixadores celestes para que aqui viessem trazer a sua mensagem. É ele que traz Buda, Krishna, Sócrates. Vai oferecer para nós o pensamento de vários iluminados que trazem, surpreendentemente, uma mesma doutrina. São indivíduos nascidos em lugares diferentes, em épocas diferentes, mas que vão trazer fundamentalmente o mesmo conteúdo. Então, hoje eu queria falar, antes da gente entrar diretamente no nosso assunto, de um desses iluminados que estiveram no planeta há muito tempo atrás. O espírito de quem eu quero comentar hoje chama-se Hermes. Hermes viveu no Egito Antigo aproximadamente 2.500 anos antes do nascimento de Jesus. Então, ele está numa fase, só para a gente se localizar, Krishna é 3.200 anos antes de Jesus, 3.200. Hermes, 2.500 anos antes de Jesus. Moisés, 1.300 anos antes de Jesus. O Buda, 600 anos antes de Jesus. Sócrates, 400 anos antes do nascimento de Jesus. Então, Hermes é muito antigo. Muito antigo. Ele é 2.500 anos antes do nascimento do Cristo. E segundo aquilo que até esse momento se acredita, segundo aquilo que se sabe, Hermes foi o grande iluminado que trouxe o seu conhecimento para o Egito Antigo. A estrutura do pensamento egípcio, aquele conhecimento que o Egito possuía sobre a imortalidade, sobre a vida após a morte, todo aquele conjunto de verdades que nós cultivamos durante os nossos estudos sobre como é que a civilização egípcia se organizou, estão fundamentalmente calçados no pensamento de Hermes. Então, é Hermes que checa para nós todos esses conhecimentos já trazidos anteriormente por outros iluminados. Nós vamos aí perceber que dentro da percepção que o Egito Antigo nos traz, que o pensamento de Hermes é muito parecido com todo mundo. Todo mundo parece todo mundo. Você lê Krishna, nossa, se parece muito com Hermes. Aí você lê Hermes, nossa, como isso parece com Buda. Aí você lê Buda, puxa, como isso parece. Como isso parece com o pensamento dos outros, né? Mas existe algumas coisas no pensamento de Hermes que é muito interessante. E eu queria mostrar um pouquinho do pensamento de Hermes nesse momento para nós. Vamos lá. Tomando aqui um livro que é o livro Depois da Morte, de Leon Denis, uma obra espetacular
sobre a evolução do pensamento religioso, nós iremos encontrar Hermes tratando sobre conhecimentos espirituais e nos ensinando coisas muito curiosas. Olha só essa frase que Hermes coloca e que está contida numa obra dele chamada Corpus Herméticos. Essa obra, Corpus Herméticos, embora ele tenha sido bastante antigo, essa literatura ela foi composta bem depois dele. Na verdade, depois até do nascimento de Jesus, é quando esse material é colocado no papel. Mesmo assim, é bem interessante, pelo fato dele colocar para nós informações maravilhosas a esse respeito. Olha o que ele diz. Hermes falando. É preciso medir a verdade segundo as inteligências. É preciso medir as verdades segundo as inteligências, ou seja, você vai entregar as verdades para os indivíduos de acordo com a inteligência deles. Você não vai entregar a mesma verdade para todos os indivíduos. Você deverá dosar essa verdade de acordo com o grau de compreensão que essas pessoas tenham para absorver aquilo que você tem para apresentar. Porque se você não dosar isso, se você entregar verdades demais ou entregar verdades de menos, você não cumpre o papel de oferecer às pessoas a verdadeira leitura daquilo que a vida seja. Então, é preciso que a gente tenha a habilidade de dosar, entregar a verdade de acordo com as inteligências que nos ouvem. E na sequência desse texto, Hermes complementa dizendo: é preciso que nós não a entreguemos aos fracos, porque os tornaria loucos. Então, se alguém vai entregar uma verdade para alguém, precisa primeiro saber, essa pessoa é fraca? É uma pessoa frágil? É uma pessoa impressionável? Se ela é uma pessoa fraca, não se entrega para os fracos toda a verdade, porque se os fracos se apropriarem da verdade, eles poderão não suportar o que essa verdade traz e poderão enlouquecer se isso for oferecido a eles. Marilza, isso faz sentido para você? A gente não entregar toda a verdade para os que ainda não a suportam, a fim de que eles não enlouqueçam diante daquilo que eles têm para receber? Absolutamente sim, porque se estivermos diante de informações, de conhecimentos que não sabemos o que fazer com eles, eles podem ser motivo de desequilíbrio ou descrença. Por isso que é um processo, né? Como esse capítulo é fantástico, né, do Evangelho com isso, à medida que vai havendo uma maturidade para a informação. Isso não é subestimar, né? Pode parecer que se esteja subestimando a inteligência, não é isso, mas fazer com que as informações cheguem delicadamente para que sejam recebidas e possam germinar como sementes e vir a ser uma planta, um fruto com força e com beleza. Esse é difícil, porque o ponto justo, né? Como Exato. você disse,
de nem não estar oferecendo ou oferecer demais. É próprio encontrar esse ponto de equilíbrio no oferecimento da informação, do conhecimento. Você vê que, por exemplo, Paulo de Tarso tem um trecho em suas cartas que ele diz: primeiro a erva tenra, depois a espiga e depois o grão maduro. Porque é assim mesmo, a gente às vezes quer que as pessoas nos entreguem o que elas não são capazes de entregar. Ela é ainda a planta tenra. Para a planta tenra, um certo cuidado, uma verdade a ser entregue para ela. Na medida em que essa planta se desenvolve, vira espiga, é um outro tipo de cuidado que ela vai ter. E quando tiver o grão maduro, é outro. Então, é do natural processo de amadurecimento das criaturas que a verdade seja dosada. Então, Hermes diz o seguinte: é preciso dosar a verdade de acordo com as inteligências, não entregando a verdade inteira para os fracos, a fim de que eles não enlouqueçam com aquilo que sabem. Eu lembro uma vez que, conversando com um amigo sobre essa questão da mediunidade, do mundo espiritual e de tudo mais, ele dizendo assim para mim: se a humanidade tomasse conhecimento de uma vez só de toda a verdade espiritual, ela enlouqueceria. Se nós soubéssemos tudo, né? Se a humanidade tivesse plena compreensão das coisas, o mundo enlouqueceria. E aí ele não é espírita. Aí ele me diz assim: imagina, por exemplo, descer no Central Park uma nave espacial e sair um monte de espíritos, um monte de seres de outro planeta dizendo assim: sim, nós existimos sim. E aí? O que aconteceria com as religiões? O que aconteceria com os governos do mundo? O que aconteceria com a humanidade, com os sacerdotes? Haveria uma convulsão no planeta se a verdade fosse entregue dentro dessa visão. Então, Hermes diz o seguinte: é preciso dosar a verdade. E ele diz: não entregá-las aos fracos, porque isso os tornaria loucos, mas também é necessário ocultá-la dos maus, porque fariam dela a arma de destruição. Olha que interessante, da mesma maneira que eu não devo entregar toda a verdade aos fracos, porque eles enlouqueceriam, é conveniente também não entregar a verdade aos maus, porque se os maus se apropriarem dos conhecimentos espirituais, eles vão fazer desse conhecimento uma arma. De destruição da doutrina espírita, nós, quando estudamos doutrina espírita, nós somos informados de que quando nós oramos, nós movimentamos as forças, que quando eu oro pela saúde de alguém, eu interfiro na possibilidade de que essa pessoa fique saudável. Que quando eu peço por alguém que padece, as forças espirituais se movimentam, socorrendo aquele que sofre, permitindo com que essa pessoa seja beneficiada pelos recursos extraordinários da fé. Mas a doutrina espírita não nos fala para usar o mesmo conhecimento para mobilizar forças negativas, Marilsa. Não há nenhuma citação em obra espírita nesse sentido. Mas se eu fosse uma criatura perversa, eu poderia fazer esse raciocínio. Se é verdade que pensando no bem eu faço o bem, se eu pensar no mal, eu também mobilizarei forças negativas e poderei destruir as pessoas. Exato, Então, mas isso já está meio que intrínseco e, infelizmente, muitos fazem uso disso, sim,
Por isso que a promoção deve ser para que a gente expanda os bons conhecimentos. Exato, para que esse tipo de sentimento negativo não se apodere do pensamento humano. Até porque nós sabemos que se nós nos comprometermos de maneira muito forte com o mal, deliberadamente, nós assumimos um compromisso absurdo. Então, diz ele, também não entregue para os maus, porque os maus fariam desse conhecimento uma arma. Então, Allan Kardec, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, item 4, a Cidinha Mota nos traz um trecho do pensamento de Kardec. Vamos ler o trecho. Diz assim: todo ensinamento deve ser proporcionado à inteligência daquele a quem se queira instruir. Ué, mas não foi isso que o Hermes disse? Eu vou ler a frase do Hermes, tá? A frase do Hermes é preciso medir a verdade segundo as inteligências. Não é a mesma coisa que todo ensinamento deve ser proporcionado à inteligência daquele que se queira instruir? Então, nós estamos lendo em Kardec ensinamentos dos corpos herméticos de Hermes, que foi oferecido para o entendimento de que a verdade, ela progride, a revelação da verdade, ela precisa progredir na criatura humana. Então, diz aí Kardec, porquanto há pessoas a quem uma luz por demais viva a deslumbraria sem as esclarecer. Oh, meu Deus! Isso aí é Hermes, tá? Esse pensamento aqui é de Hermes. O que Kardec está escrevendo é Hermes Trismegisto, que é o pai de todo o conhecimento que o Egito Antigo possuía. Vejam como as coisas, elas caminham e elas se encontram, e elas se refazem com outras palavras, às vezes quase as mesmas, mas a ideia, no fundo, ela é exatamente igual. Então, é isso que você vai encontrar no pensamento que você tem de Kardec. E olha só, esse outro trecho também de Hermes. Hermes diz também sobre como é que a gente ensina as pessoas. Ele diz que a gente ensina as pessoas usando 3 níveis de conhecimento. O primeiro tipo de conhecimento que você entrega às pessoas é uma camada de entendimento chamado falante, ou seja, está escrito, aí você se... O que está escrito aqui? Lê para mim. Então, a pessoa lê o que está escrito. Ela fala o que está escrito. Isso é o nível falante. Eu levo uma pessoa e digo assim, minha filha, vamos ler aqui essa história. Vamos estudar a história do Chapeuzinho Vermelho. Era uma vez um menino chamado Chapeuzinho Vermelho, que foi levar doces para a vovó. Minha filha, não vá pela estrada da floresta, vá pela estrada do rio. A menina desobedeceu, o lobo mau apareceu e tal. A gente conhece a história. Beleza. Você vai contar essa história para a criança desde pequenininho. A criaturinha tem 3, 4, 5 anos, 7 anos, 10 anos, e você está contando, era uma vez uma menina chamada Chapeuzinho Vermelho. E você vai lendo a história. Então, esse é o falante. As letras, elas são lidas e elas são faladas. Esse é o primeiro nível, é o nível do entendimento mais imediato. É o nível do entendimento literal que o texto tem. Então, quando você faz a instrução espiritual de alguém, o primeiro nível de instrução que você oferece à pessoa é o nível falante. Ou seja, pega esse texto aqui e fala para mim o que esse texto tem. Aí, era uma vez uma menina chamada Chapeuzinho Vermelho. Pará. Ela vai repetir essa história muitas vezes, até que ela decore essa história.
Ou seja, a decodificação daquilo que o texto fala está dito. Quando esta pessoa estiver numa idade adulta, você vai dizer, pois é, sabe aquela história de Chapeuzinho Vermelho? Não é para ser lido como se fosse letras que falam. É para procurar o significado que existe, metafórico, no texto que você está lendo. No texto que você está lendo. Vamos fazer de novo? Aí, vamos fazer do mesmo jeito, só que agora procurando o significado oculto. E aí, os símbolos que existem nessa história. Quando você faz esse movimento, você sai do sentido falante para aquilo que era considerado no pensamento de Hermes o sentido significante, ou seja, o que significa? Nesse texto, eu posso fazer uma interpretação totalmente parabólica desse texto. O que significa a menina? O que significa o caminho do rio e o caminho da floresta? O que significa o lobo mau? Então, você vai dar um significado metafórico para o mesmo texto que você já leu 50 vezes. Mas eu primeiro preciso me apropriar do falante. Ou seja, ler o texto como se as letras fossem letras que falassem. Adulto, eu já posso voltar e dizer, a menina não é uma menina, somos todos nós que somos ingênuos, frágeis, inseguros, somos crianças espirituais. Não somos uma criança no sentido da idade cronológica. Nós somos espíritos ainda frágeis, que temos que cumprir uma tarefa que é um desafio. É um desafio levar os doces na casa da vovó. A vovó representa o amor, representa o meu objetivo de vida. Então, eu preciso enfrentar os meus desafios para fazer o bem. Só que eu, pelo meu livre-arbítrio, posso tomar caminhos diferentes. Eu decidi pegar o caminho sombrio da floresta quando eu fui avisado, Lu. Eu fui avisado para não pegar o caminho da floresta, porque ele era perigoso. Que eu fosse pelo caminho do rio. E qual foi a minha grande descoberta? Estavam certos. Eu peguei o caminho da floresta e o lobo mau apareceu. Então, é o livre-arbítrio, a decisão da criatura, é o aproximar-se do mal, é a decisão de seguir o mal ou não. Veja que eu não estou mais no falante, o que eu estou falando não é mais o que está sendo falado no texto, mas é o significante, o que significa isso que nós estamos trabalhando. E havia também um terceiro e último nível oferecido por Hermes, naqueles mistérios ocultos que eles faziam no passado, que era o sentido já não mais o falante e nem mais o significante. Esses haviam ficado para trás. O objetivo agora seria avançar para o terceiro nível. O terceiro nível seria, na verdade, o ocultante. O falante, literal, o significante, que está na mente, e o ocultante, que são os mistérios, os arcanos, que as pessoas não podem perceber. Então, nos mistérios do Egito Antigo, as letras estavam escritas na parede e os iniciantes liam a história literal. Isso, muito bem, valendo a história literal que está certo. Para os mais velhos, agora vamos fazer a interpretação. E o ocultante, a pessoa não consegue ver, ele dizia, pegue a primeira letra de cada palavra e junta, que forma uma palavra nova. Lê de trás para frente, lê na vertical. Existem sentidos ocultos. Então, as escritas, elas traziam um sentido que precisava ter um conhecimento muito mais aprofundado para retirar as leituras escondidas que os textos possuíam.
Os judeus na Cabala também fazem a mesma coisa. O ocultante na Cabala chama-se Sod, oculto, aquilo que não pode ser revelado, porque a pessoa que não é iniciada não sabe ler. Ela vê a letra, mas ela não tem o menor sentido do que aquela letra representa, qual é o sentido metafórico que a letra possui. Então, todos esses conhecimentos faz com que a gente perceba a interconexão dos saberes. E a Cidinha Mota nos traz aqui uma informação de que estamos fazendo uma conexão do pensamento de Hermes, 2.500 anos antes do Cristo, e Kardec, 1.800 anos depois de Jesus. Então, se a gente for somar, há uma distância de 4.300 anos entre esses dois autores. Muito doido isso, gente. Isso é muito doido. Então, esse conhecimento vai nos fazer entender melhor o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, aonde vai se tratar sobre não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. E aí nós vamos chegar naquele ponto que a Marilza estava falando, que a gente tem que encontrar o ponto de equilíbrio, porque o texto diz para não colocar a candeia embaixo do alqueire, ou seja, entrega. Se não é para colocar... O que é a candeia embaixo do alqueire? Alqueire é um cesto. O que é um alqueire? Um alqueire é um cesto. Então, eu pego o cesto e viro o cesto de cabeça para baixo e coloco dentro do cesto uma candeia. O que é uma candeia? Uma vela. Eu tenho uma vela e eu pego o cesto e coloco o cesto em cima da vela. Não se coloca um cesto em cima da vela, porque vai apagar a luz da vela, vai ocultar a luz. Não oculte a verdade. Coloque a vela, não é debaixo do alqueire, mas no velador, para que ela fique lá em cima e dê luz a todo mundo que está na sala. Vocês são todos muito novos, são muito novos e, portanto, não sabem disso. Mas, na época passada, não tinha luz elétrica no mundo. As pessoas usavam lamparina para iluminar. Então, nas casas, na Amazônia, cansei de entrar em casa de madeira, aí assim, numa altura de uns 2 metros e pouco, tem uma espécie de uma pedacinho de madeira na horizontal, que é para você colocar ali a lamparina. Ela tem que ficar lá em cima, para iluminar todas as pessoas. Coloca a vela no velador para que ela ilumine todas as pessoas que estão na sala. A palavra hermética, hermêutica, vem de Hermes Trismegisto. Quando a gente... isso aqui é uma garrafa térmica. E nós dizemos assim, olha, esse aqui é um vaso hermético. Por que ele é hermético? Porque ele é fechado. Para a pessoa acessar o que tem aqui dentro, é difícil, porque a gente coloca a tampa e a gente fecha e aperta. Tcheco! Para quê? Para que o que está dentro não se misture com o que está fora. Então, este é um vaso hermeticamente fechado. Essa palavra hermético vem de Hermes, porque os ensinamentos de Hermes não eram divulgados para as pessoas, porque era doutrina secreta. Somente os iniciados poderiam ter acesso ao conhecimento que ficava oculto nesses lugares. Se ele era grego? Não, ele não era grego. Na verdade, o nome dele é Trismegisto porque ele é tido como um grande sábio em 3 lugares diferentes. No Egito, na Grécia e um terceiro lugar também onde ele é citado como um grande iluminado. Por isso que ele é Hermes 3 vezes sábio. O Hermes Trismegisto. Então, nós vamos encontrar
escritos na Grécia que dizem ser da autoria de Hermes. Aí o pessoal diz, esse Hermes é o Hermes do Egito. Aparece textos dele na Grécia. Por quê? Porque o pessoal ia no Egito, aprendia e levava para a Grécia. Você lembra da escola de Pitágoras, a chamada escola pitagórica, que ensinava as verdades espirituais? Pois é. Onde Pitágoras foi para aprender o conhecimento que ele tinha? Pitágoras foi ao Egito. Lá entrou em contato com os mistérios dos iniciados, voltou para a Grécia e abriu uma escola, a escola pitagórica, que ensinava reencarnação e matemática, geometria, junto com os conhecimentos espirituais. Tudo junto. Era tudo uma coisa só. Tudo eram saberes que eram ocultos. E Hermes, ele é cultuado na Grécia também. Mas ele é, fundamentalmente, o iniciador do pensamento iniciático que existe dentro do Egito, onde esses saberes eram guardados apenas para serem entregues para algumas pessoas. Na verdade, tudo começou na Índia, muito tempo antes, milhares de anos antes, e depois os grandes iniciados hindus começaram a nascer em outros lugares. Hermes é um desses que sai dali daquela região da Índia e reencarna na região do Egito, levando esse conhecimento maravilhoso da chamada doutrina secreta, que, em síntese, são as mesmas verdades que hoje o Espiritismo apresenta. Muito bem. Então, Jesus, quando está conosco, vai falar. Então, o Senhor está usando os 3 momentos. Eu ainda estou no momento segundo. Hoje, o terceiro a gente até nem usa muito, porque essa questão mais mística, ela perdeu. Nem tanto a cabala, a gente só usa isso quando está em hebraico. E os conhecimentos místicos do Egito era só quando era um hieróglifo. Quando sai do hieróglifo, a gente não consegue mais fazer esse terceiro, que é o chamado ocultante. Mas então, vamos ver o que Jesus nos fala. Jesus diz que não se pode colocar a candeia debaixo do alqueire. Não se pode esconder o conhecimento. Ah, legal. Então, se eu não posso esconder o conhecimento, vamos entregar o conhecimento todo para todo mundo. Vamos para a praça pública falar tudo. Aí esbarra no outro. Calma. Realmente não se pode esconder a candeia sobre o alqueire. Mas é preciso dosar a verdade. Cadê a frase da Cidinha Mota sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, quando ela nos fala o texto de Kardec, no item 4, que ele diz assim, que todo ensinamento deve ser proporcional. Não, anterior a essa, às 11h07. Todo ensinamento deve ser proporcionado à inteligência daquele que queira se instruir. Meu Deus, então é isso. Não posso colocar a candeia debaixo do alqueire. Eu tenho que divulgar. Mas como que eu vou divulgar? De acordo com a capacidade de cada um. Não é lindo? Isso é lindo, gente, porque é como se eu tivesse que ir, mas eu não posso ir demais. Então, você tem que entregar o conhecimento espiritual? Sim, preciso entregar o conhecimento espiritual. Então, vamos entregar tudo. Não entrega tudo. Entrega de acordo com o ritmo das pessoas. Mas como é que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer? Eu quero ensinar. Perdão. Diga. Aí eu poderia introduzir aqui que aquele que tem mais será dado, porque é a procura também pessoal de cada um, né? Então, se eu procuro, seja lá onde eu esteja, eu vou encontrar. Exato. É exatamente isso. Então, veja, eu tenho que entregar o conhecimento espiritual, mas, ao mesmo tempo que eu tenho que entregar, eu tenho que dosar o conhecimento espiritual. Aí vem a grande pergunta. Cara, como é que eu vou dosar esse conhecimento espiritual? Eu quero entregar para você, mas eu não tenho como entregar tudo porque você não vai entender. Então, existe uma forma de se fazer isso. Sabe como é que chama? Parábola. Bom senso.
Você usa parábola. Você usa parábola, porque a parábola ela vai fazer exatamente esse papel. Então, nesse nosso capítulo, existe um trecho que fala porque Jesus falava em parábolas, que era para entregar as pessoas de acordo com o nível que elas têm. Então, ele entrega essa capacidade de entender, porque ele vai dizer, bom, primeiro nós vamos contar uma história e as pessoas vão aprender o falante da história. Vão aprender o falante. Qual é o falante? Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Aí ele caiu na mão do salteador. Aí eu vou aprender a história. Que o cara estava indo pela estrada. O salteador chegou, assaltou o cara. Pessoas passaram, não ajudaram, mas teve um que ajudou. Então eu vou ficar nessa camada, na camada do falante. Ou seja, eu vou pegar o texto, e vou ler o texto naquilo que o texto diz que é. E eu vou ficar séculos, talvez até milênios, estudando a história, dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos salteadores. Aprendendo a literalidade daquilo que o ensinamento dá. Enquanto eu estiver nessa condição espiritual, eu vou interpretar apenas os aspectos literais daquilo que a história me conta. Então, o que a história contou? A história contou que era uma vez um homem que tinha 2 filhos, aí o filho disse: pai, me dá metade dos meus bens, e tarará, tarará, e o pai deu para ele foi embora. Aí você diz: essa é a história? E aí ele vai para lá, vai querer comer a comida do porco. Gente, eu vou ficar séculos, milênios lendo a história apenas pelo falante. Porque é o que eu posso. É o que eu consigo entender, senão eu me ofusca. Se eu entregar tudo, a pessoa vai dizer: não entendi, foi nada disso. Muito doido isso que você está falando, não consigo entender. Até que depois de muito repetir, começa-se a levantar um véu novo. A mesma história, agora relida de maneira completamente diferente. Eu vou sair do falante para o significante. Eu vou dizer, bom, agora a gente vai estudar o que é essas parábolas, né? Vamos pegar o sentido metafórico que elas trazem, e aí você vai mergulhar no sentido de que um homem não é um homem, que Jerusalém não é Jerusalém, que Jericó não é Jericó, é alguém saindo do espiritual para o mundano, e por isso é vítima dos assaltantes na beira da estrada. Ele não vinha do mundano para o espiritual, ele estava se afastando do espiritual. Então, na hora que você começa a tomar os aspectos metafóricos do texto, você está num outro nível de consciência, Lu. Mas para que eu consiga chegar aí, é aquilo que você falou. Eu preciso buscar. Enquanto o indivíduo não se move para buscar as coisas que ele precisa, ele vai ficar no falante. É o que ele tem. É o que ele tem. E a Cidinha aqui busca um trecho do Evangelho em que diz assim: falo, porque os discípulos perguntam: por que tu falas em parábolas com eles e para nós tu não falas em parábolas? E o que ele dizia não aparece no Evangelho. Só diz assim: Jesus reuniu seus discípulos e conversando com eles, mas ele não conta ensinamentos diretos de Jesus para os discípulos. Então aqui, olha só, olha o que diz Jesus: falo-lhes por parábolas porque não estão em condições de compreender certas coisas. Meu Deus, eles estão no falante. Como eles estão no falante, eu vou contar uma história, a história da Chapeuzinho Vermelho, eu vou contar uma história da Cinderela, vou contar a história da Branca de Neve, e as pessoas vão aprender a literalidade da história até que eu, no futuro, faça uma mudança. Então, diz Jesus: falo-lhes por parábolas porque não estão em condições de compreender certas coisas. E agora vai ficar mais claro que eles estão no falante. Olha o que diz Jesus: eles veem, estão vendo,
Eles olham, eles ouvem, mas não entendem. Não entendem. Então, eles não entendem. Por quê? Porque não tem ainda a maturidade espiritual para isso. E olha a gangorra mental que a gente está. Não se pode esconder as coisas debaixo do alqueire. Não, não pode. Mas, ao mesmo tempo, não pode ofuscar com a verdade. Olha a habilidade que você tem que ter. Então, para que você entregue uma verdade que não ofusca, entregue uma história. Porque a história tem várias camadas. E na medida que você vai se desenvolvendo espiritualmente, você volta na mesma história, você relê a mesma história, você vê um novo significado para coisas velhas que você já viu 200 vezes. Aí o cara vai dizer, você já reparou uma coisa aqui? O que é? O samaritano cuida do cara usando óleo e vinho. Por que ele usa óleo e vinho? Qual é o sentido disso? E aí você vai descobrir que o óleo das lamparinas era a luz e o vinho era o símbolo da alegria. Então é esclarecimento e consolo, luz do esclarecimento, consolo. Junta para quem está caído, esclarecimento e consolo para socorrer esta pessoa. Então você começar a fazer as revisões de tudo isso são fundamentais. E a Aurilene está aqui nos lembrando, sim, é para retirar as pessoas da condição de lerem apenas ao pé da letra. O Durval Neto diz assim, uma luz que pretende iluminar não pode ofuscar. Gente, meu Deus, eu queria ter um filho assim, Durval. Eu queria ter um filho assim, que tivesse essa visão das coisas. Uma luz que pretende verdadeiramente iluminar não pode ofuscar. Imagina que a gente está no escuro e eu ligo uma lâmpada 200 megawatts em cima da gente. Você não vai ver nada. Então, a gente liga a luz mortiça e essa luz você vai aumentando devagarinho, a retina vai se acostumando, a pupila vai fechando, né? Aí a gente vai, olha, estou vendo melhor. Aí vai melhorando a luminosidade. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Paula Moraes traz para nós, olha só, lá da questão de O Livro dos Espíritos, a questão 801. Por que não ensinaram os espíritos em todos os tempos o que ensinam hoje? Aí, resposta, não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos e não dais ao recém-nascido um alimento que ele não pode digerir. Gente, pelo amor de Deus, isso não é maravilhoso? Isso não é extraordinário? Você perceber a convergência de todos esses saberes numa única direção? Eu fiquei empolgado demais com esse negócio, porque isso é incrível. É incrível essa capacidade de você entender. Eu preciso educar, mas eu não posso ofuscar. E quando a gente fala isso, as pessoas, muitas vezes, querem entender isso apenas no aspecto doutrinário, na tarefa da casa espírita, no dom de nós fazermos uma divulgação na sociedade. Não é só isso. É nós também sabermos isso dentro de casa. Que, de repente, eu vou querer esclarecer um filho, ele não vai conseguir entender. Ele não vai. Ele só vai entender o que ele é capaz de entender. Não adianta eu querer esganar a criatura para que ele se ilumine. Ele não vai. Porque o nível de consciência dele é aquele. Ele não vai mudar. A percepção que ele tem sobre isso que está acontecendo é essa. Então, é a capacidade de eu entender que o outro tem seu ritmo. Que não adianta eu querer empurrar a pessoa no caminho da evolução, porque ela não vai. Ela vai no ritmo, que é o ritmo dela. Se Deus, que é o pai dela, aceita que ela vá nesse ritmo, quem sou eu para querer forçar o indivíduo, amarrar uma corda no pescoço dele e começar a querer puxar a pessoa para que ela evolua? Não faz sentido. A grande sabedoria é aceitar o outro no grau de evolução que ele tem. Neste sentido, olha, a Aurilene traz uma frase maravilhosa. A Aurilene diz assim, entendi
Então, eles estão certos, porque eles só entendem até ali. Exato. É até aí que ele consegue chegar, e daí que é até aí. Está tudo certo. Está tudo correto. Olha, a internet está travando, mas eu vou tentar ver se eu consigo falar. Olha, a Alexandra traz uma contribuição maravilhosa. A nós cabe apenas o exemplo. Eu diria que cabe duas coisas: o exemplo e a compaixão. O exemplo é compaixão. O Buda dizia o seguinte, que no caminho da evolução todo mundo está seguindo para se iluminar. Então, as almas estão aqui trabalhando para promover a sua iluminação. Mas eu não posso, seria errado, eu querer medir os outros pela minha evolução. Então, uma das características que identifica que alguém verdadeiramente se iluminou é quando esta pessoa ela tem misericórdia dos que não compreendem o que ela compreende e não fica julgando. O Buda chama esse sentimento do sentimento por excelência daqueles que se iluminaram. É o sentimento da compaixão. Ele chama isso de compaixão, que é o dom de ver o outro fazendo o errado e diz, mas isso é o que ele consegue entender. No grau de consciência dele, é até aí que ele conseguiu chegar. Então, a gente vê, por exemplo, algumas religiões que têm cultos exteriores. As pessoas vestem determinadas roupas, fazem determinadas práticas, aí você fica olhando. Diz, mas, meu Deus, mas é isso que eles entendem como verdade. Eu lembro uma vez, eu ainda era bem novinho, tinha a idade da Lu. Era bem novo. Há uns 30 anos atrás. Mais de 30. Mas vamos considerar 30 anos atrás. Eu visitei uma região do Brasil que eu nunca tinha ido. Uma região onde tem pessoas extremamente religiosas. E eu vi coisas que eu nunca imaginei que existissem no momento presente que eu vivi. As pessoas andando na estrada, indo para o seu culto religioso, levando uma pedra na cabeça. Mas era uma senhora pedra, tá? A pessoa indo, e o templo religioso para onde eles iam era no topo de uma montanha, assim. Montanha não, né? Era no topo do monte, ficava lá em cima. Além de ter que subir aquele negócio íngreme, todo de pedra, levando uma enorme de uma pedra na cabeça que não devia amassar a cabeça do indivíduo. E eu vi pessoas longe, quilômetros longe, caminhando para o local de culto, com uma pedrona na cabeça, porque eles iam para lá para levar esse conhecimento. Então, você vê o quanto que nós, na verdade, temos as nossas fragilidades. E quando eu olho a pessoa carregando a pedrona na cabeça, não é correto eu dizer, olha o absurdo. Será que Deus quer que a pessoa carregue a pedra? Gente, tá certo. Isso é o que ele entende para ele como correto. Então, se isso é o correto para ele, deixa que ele faça a sua fé do jeito que ele entende. Se ele está no falante, deixa ele ficar no falante. Deixe que a pessoa cultive seu Deus do jeito que quer. Os que já estão no significante, não critiquem os que estão no falante. Aqueles que já foram para uma visão mais intimista, entendendo que isso não é apenas um aspecto filosófico, mas da minha vida pessoal, em que eu vou colocar no meu proceder, na minha história de vida, viver aquilo de forma a transformar a minha vida, eu estou num nível de consciência diferente. Porque tem gente que está no significante, sabe fazer todas as interpretações dos símbolos, mas não vive isso. Então, são 3 camadas. A camada do falante, a camada do significante, e na ocultante de hoje, o que a gente faz?
é usar isso em casa, na minha vida pessoal, é viver o que se entendeu. Porque a gente não é medido pela sabedoria espiritual que se tem, mas pelo dom de nós realmente vivenciarmos aquilo que a gente sabe no espaço estreito do nosso lar. A Márcia Juliane traz para a gente uma de Paulo de Tarso, que diz assim: Paulo de Tarso foi um exemplo. Ele entendeu a lei mosaica, não entendeu o Cristo, porque ainda não tinha entendido a mensagem. Quando ele entendeu, se tornou o grande Paulo de Tarso. Exatamente. Exatamente. Eu não sei se nós temos... Existe algumas perguntas para a gente trabalhar. Se não tiver, eu vou seguir aqui. Tem uma, sim, que acho que vale a pena você responder. Tá bom. O menino, olha eu chamando ele de menino. Tá, aqui é depois. Tá lá em cima, é o Tiago. O Tiago Matos, ele diz assim: bom dia, valoroso irmão e irmãs. Uma pergunta: posso ser espírita e não acreditar em Jesus? Que ele é o Salvador e etc. Eu tinha essas dúvidas, mas eu era bem novinha. Olha, Tiago, eu vou te responder com uma história que aconteceu comigo. Uma vez uma moça me procurou, a gente conversando, e ela era protestante. E aí ela disse assim para mim: você sabe que a gente trabalha junto, eu convivo com você há anos, mas até hoje eu não consegui saber se você é cristão ou não. Então eu vou lhe fazer a pergunta: você é cristão ou não é cristão? Eu disse: olha, depende do que você considere do que seja cristão. Se você achar que cristão é quem acha que Jesus é Deus, então eu não sou cristão. Mas se você diz que Jesus não é Deus, mas o Messias, porque eu acredito que ele é o Messias, mas não que ele seja Deus. Se for para acreditar que ele é o Messias, então eu sou cristão. Se você achar que para que eu acredite em Jesus, eu tenho que achar que ele é o meu Salvador, que ele me salvou pela sua vida, eu vou dizer para você que eu não sou cristão, porque eu não acredito que ele me salvou. Porque quem salva sou eu mesmo usando o ensinamento dele. Ele, na verdade, não acendeu a luz dentro de mim. Ele me passou o fósforo. Eu é que devo acender a minha luz. Ou seja, o ensinamento de Jesus pode, eu disse pode, P-O-P-O-D-E. Pode, o ensinamento dele, se eu reconhecer esse ensinamento como importante e viver esse ensinamento, eu me ilumino. Mas o simples aproximar-me dele e até conhecer sem viver não me salva. Então, ele não é um salvador automático. Ele vai, na verdade, oferecendo o caminho para que eu me salve. Eu ouço o que ele diz, reflito sobre o que ele falou, coloco em prática o que ele disse e vou lentamente me desligando do sofrimento e me libertando e me tornando, consequentemente, um espírito em melhores condições espirituais. Então, portanto, a leitura que ela tinha, né, eu disse para ela: então, se você achar que ele me salvou, então eu não sou cristão, mas que eu me salvarei se eu aproveitar e viver o que ele fala, aí sim eu estou salvo. Se você achar que para crer em Jesus eu tenho que dizer que o sangue dele me lavou do pecado, então eu não sou cristão, porque eu não acho que o sangue dele me lavou do pecado. Porque pouco me importa se ele morreu crucificado, se ele morreu de difteria, se ele morreu de velhice, porque não foi a morte dele que me salvou, mas sim a sua vida. A vida dele que me importa, não a sua morte. E você considerar que ele morreu na cruz para nos salvar, também não precisa morrer na cruz. Pode morrer em qualquer coisa, porque o que me importa são os ensinamentos dele.
Ela disse, se você acha que Jesus é Deus, se você acha que ele não morreu na cruz para nos salvar, que seu sangue não nos lavou do pecado, então você não é cristão. Mesmo seguindo os ensinamentos dele, se é mesmo seguindo, você não será cristão. Você vê o pensamento dela? Um pensamento completamente diferente do que a doutrina espírita nos propõe. A doutrina espírita nos propõe que os ensinamentos de Jesus resumem de maneira muito maravilhosa a síntese dos ensinamentos morais do espiritismo. Mas se você não tem muita proximidade com Jesus, você pode usar o conhecimento do Buda, o conhecimento de Krishna, o conhecimento de outro desses iluminados, ou se não quiser usar de nenhum, não use, mas use o conhecimento espírita, porque naturalmente amanhã você vai dizer, gente, independente de quem foi Jesus, olha só os ensinamentos e você vai dizer, cara, aqui está a síntese daquilo que eu poderia buscar. Muito importante é viver os princípios que o Espiritismo tem, que é, em termos de moral, consentâneo com as palavras de Jesus. Por isso que o Espiritismo atrela tanto Jesus ao Espiritismo. Mas o que importa é compreender e viver os ensinamentos morais que o Espiritismo traz. Jesus, um excelente referencial, talvez, certamente, né, o mais completo que se teve na Terra, conforme diz a literatura espírita, o modelo mais perfeito que Deus deu ao homem. Mas se você tem dificuldade com ele, você pode se prender aos princípios, sem que tenha que dogmaticamente dizer, eu preciso ser obediente a Jesus para me aproximar do Espiritismo. Seria muito bom que assim fosse. Mas se não pode, fique com a parte moral, que não precisa de ninguém para isso. Ou seja, para a doutrina espírita, o mais importante é a mensagem e não o mensageiro. Uma das respostas mais curtas do Livro dos Espíritos, ou a mais curta, né? Aquele que nos deve servir de modelo, não é? E é isso. Eu destaquei aqui também Pode falar. Lu, ele é modelo e guia. Só que assim, se o Tiago tem dificuldade com Jesus, se para ele isso é tão difícil, se ele tem dificuldade, então não abandone o Espiritismo pelo fato de ter dificuldade. A gente não sabe que história o Tiago traz com Jesus. De repente vem de uma história em que o cristianismo lhe foi vendido como uma coisa autoritária, retrógrada, violenta, agressiva. É um espírito que reencarnou vindo da Idade Média, com graves traumas daquilo que o cristianismo fez durante a Inquisição. Aquele de nós que pagou para entrar nos céus, para encontrar Jesus. Eu tenho um assim na família, já está bem melhor. E aí ele chegou lá, mas eu paguei para entrar e cadê? E ele realmente não acreditava. E aqui entra no que... Acho que o Ronaldo Schilling fala assim, que isso me chamou a atenção, tem a ver, porque era um dos meus filhos que tinha essa concepção. E ele diz assim, seria como não poder falar de violência do jeito que é para uma criança, né? Alguma coisa que você estava falando, e quando ele escreveu isso aqui... Tem que dosar, né? Que dosar. E eu me lembrava que assim que eu conheci um pouquinho da neurolinguística, eu comecei a conversar com os meus filhos na neurolinguística. Então, tudo que eu tentava, eu fiquei tão fascinada na época, é uma forma de falar, de conversar, tipo... Íamos no parque, vai subir numa árvore, não falava, desce daí, você vai cair, você, entendeu? Você não tem essa capacidade. A gente procura uma outra linguagem para falar certas coisas. Quando o Ronaldo escreveu isso aqui, eu me lembrei. É isso. Nós, pelo que eu estou vendo aqui, Jorge, as perguntas, você já foi respondendo. Lu, Oi. Lu, fala, Jorge. Acabou de entrar na live a moça que você comentou nos bastidores, que está fazendo uma live comigo. Adriane. Deixa eu botar ela aqui. Adriane. Isso. Adriane, ainda há pouco, antes da gente começar a live, Lu estava falando de você. Eu estava. Gostando. Sim.
Está Obrigada. gostando muito do Peregrinação Interior. Bota Bom, ali. Adriane realmente é muito competente, né? Eita, tá Muito falando competente. ela aqui. Olha a responsabilidade dos estudos, né? E ela falou que ficou com medo agora. Não precisa. Não precisa. Jorge, nós vamos terminando por aqui, a não ser que você tenha ainda algum acréscimo a fazer. Não, Lu, eu acho que em síntese é isso, não é? Essa questão de a gente não ocultar, mas também não ofuscar as pessoas, né? Tem que usar a verdade, usando o pensamento de Hermes Trismegisto e o pensamento de Kardec, que vão se encaixar perfeitamente aí. Os termos lá do Corpus Herméticos com o capítulo 24, item 4, do Evangelho segundo o Espiritismo. Perfeito. Uma aula melhor do que essa não encontraremos com essa conexão com a doutrina espírita e os pontos históricos que você nos trouxe. Muito obrigada. Sim, você trouxe um material realmente de pesquisa, Jorge, de pesquisa, para a gente ir lá olhar, fazer as nossas próprias conexões, trazer os nossos próprios entendimentos. Agradecemos muito as meninas que estão aqui, olha, escrevendo, nos ajudando no nosso chat. Nossa, a Cidinha, que já decidiu que vai reencarnar na Áustria, né? Ela já decidiu isso. Já na Áustria. Tem também. Para a Europa. Eu queria agradecer todo mundo. Sim. Eu queria agradecer todo mundo do chat. Poxa, o pessoal do chat foi fantástico. As contribuições foram maravilhosas. Foram muito boas. Todo mundo deu excelentes contribuições. Meu pessoal Deus, ligado, extraordinário. Eu vou até depois pegar umas frases aí para eu guardar. Exato, as conexões, porque você fala uma coisa, eu, pelo menos, eu fico aqui só pensando, quando eu posso, escrevo, faço minha própria pesquisa, e isso é muito bom. Mas nós vamos, então, agradecendo mais uma vez a todos vocês que estiveram conosco, lembrando que esse estudo, ele tem uma playlist no nosso canal do Seja Viena, vocês estão convidados a entrar lá no nosso canal, ver os materiais já que estão lá, armazenado, cuidados lá. Eu queria colocar aqui na tela o nosso estudo de logo mais, mas ele sumiu, que nós temos hoje, que seria 7h para vocês, as obsessões aqui, achei. As obsessões nas obras de Manuel Filomeno de Miranda. É um querido, um estudioso, tá? Ele está em Salvador da Bahia, um espírita, naturalmente, e ele desenvolve, através dos livros de Manuel Filomeno de Miranda, aquilo ali que a gente pode tirar como estudo para nós. Então, nós temos aí Manuel Filomeno de Miranda uma posição muito especial em nossos corações, e vale a pena nós estudarmos, né? Ontem nós tivemos nosso estudo, Ressurreição e Vida, também, que foi muito bom, graças a Deus, e é isso. Vamos dando continuidade na forma que a gente pode aos nossos trabalhos, né, Jorge? São tantas atividades, né, que a gente consegue. Agradecemos também a você, a sua disponibilidade de estar conosco nos nossos estudos, nos ajudando, viu? E pedir para você fazer a nossa prece final, Jorge, tudo bem? Vamos orar, então, vamos terminar. Vamos orar. Gratidão, meu amigo, gratidão. Abraço a todos. Querido Senhor das nossas vidas, ajuda-nos, Senhor, a que não nos conformemos com a escuridão que buscamos para as nossas próprias existências. Mas inspira-nos a buscar-te, na luz que há de trazer a nós a compreensão mais clara do propósito da vida. Não deixa com que nos acostumemos às trevas do mundo exterior, mas que procuremos efetivamente vencer as trevas interiores que trazemos da intimidade das nossas almas. Que as luzes infinitas do Evangelho do teu Filho Jesus confira aos nossos corações cansados de tanta dor
o momento singular de buscarmos verdadeiramente marcharmos na direção daquilo que já compreendemos ser a verdadeira chave das nossas condições de libertação espiritual. Dá a cada um de nós, Senhor, o dom de empreendermos a nossa própria marcha no nosso próprio ritmo e, ao mesmo tempo, entendermos a marcha daqueles que estão em nosso redor. Enche os nossos corações de compaixão e de misericórdia. Enche as nossas almas da capacidade de entender que cada um de nós tem o direito de fazer as escolhas que quiser, no ritmo que pretender, no caminho que busca para a felicidade. Para que os nossos corações compreendam que a existência é transitória, que nós não podemos ocultar a candeia debaixo do alqueire, mas, como diz Jesus, como diz Hermes Trismegisto, precisamos dosar a luz para que os fracos não enlouqueçam diante das verdades e para que os maus não se utilizem dela como arma. Senhor, nos ajuda a encontrar esta sabedoria na vida e para que os nossos corações, iluminados pelo propósito maior da existência, consigamos nos libertar na grande oportunidade que tu nos concedes desta existência, com tantos tesouros que tu nos entregas. Obrigado, assim, por tudo, Senhor. Dá-nos a tua bênção e guarda os nossos corações sob a tua infinita paz.